A França e seu aliado espanhol estão em guerra contra o Reino Unido. O grande exército de Napoleão está reunido ao longo da costa do Canal da Mancha, pronto para invadir a ilha. Para tanto, Napoleão ordena que a frota mediterrânea francesa se dirija ao Caribe para atrair para lá a poderosa Marinha Real. Eles deveriam então correr de volta para o Canal da Mancha para facilitar um desembarque militar. Mas, após seu retorno, o plano falha. A frota francesa é avistada e atacada ao longo da costa espanhola, forçando a sua retirada para Cádiz. Porém, Napoleão, o recém-nomeado imperador francês e rei da Itália, já havia mudado seus planos desde que o Reino Unido convenceu a Rússia e a Áustria a formar uma nova coalizão anti-francesa. Os britânicos financiariam a guerra. A Áustria envia um exército para a Itália e um segundo para a Baviera, onde o exército russo se juntaria. Napoleão então envia seu grande exército a toda velocidade para a Baviera a fim de chegar antes dos russos. Ele organiza uma distração, enviando um corpo do exército para a Floresta Negra, onde os austríacos esperam, prontos para lutar, enquanto o batalhão principal do exército os contorna ao norte. O exército austríaco descobre, tarde demais, que está cercado. 5 dias depois, 25.000 soldados se rendem sem lutar. Enquanto isso, Napoleão ordena que sua frota, ainda bloqueada em Cádiz, se junte ao Mediterrâneo. As frotas francesa e espanhola tentam acabar com o bloqueio britânico, mas são destruídas pela frota do almirante Nelson, que morre durante a batalha. Com esta vitória, o Reino Unido reafirma a sua supremacia marítima. Na Áustria, o exército russo recua em direção ao nordeste para aguardar reforços, abrindo caminho para os franceses chegarem a Viena. Enquanto isso, no sul, o segundo exército austríaco é derrotado e recua. Napoleão toma a capital austríaca. Ele decide deixar grande parte de seu exército lá e parte com 60.000 soldados para enfrentar o exército de Alexandre I da Rússia, que recebeu reforços do restante do exército de Francisco II da Áustria. Como está em menor número, Napoleão decide posicionar suas tropas no planalto estratégico de Pratzen. Ele estuda o campo e elabora um plano. Na noite de 1º de dezembro, quando o exército austro-russo se aproxima, ele ordena que suas tropas se retirem, fingindo fugir. O exército dos aliados aproveita a oportunidade e toma o planalto durante a noite. Na manhã seguinte, convencidos de que os franceses estão recuando, 40.000 russos avançam para o sul. O exército francês, em menor número, tenta contê-los da melhor maneira possível. Mas, mais ao norte, escondidos atrás das colinas, o grosso do exército francês lança um ataque surpresa e retoma o planalto. O exército austro-russo encontra-se dividido em dois. Os aliados tentam, a todo custo, retomar o planalto, mas não conseguem. O exército ao norte é empurrado de volta para o leste, enquanto os franceses cercam milhares de soldados russos ao sul. As tropas russas entram em pânico e se rendem ou tentam escapar pelos lagos congelados, que são alvo de fogo de artilharia francesa. Com a completa vitória francesa, o imperador da Áustria negocia a paz. Ele perde o controle sobre os estados alemães, marcando o fim do Sacro Império Romano-Germânico, que aos poucos seria substituído pela Confederação do Reno sob a proteção de Napoleão. Napoleão nomeia seu irmão José como rei de Nápoles e seu outro irmão Luís como rei da Holanda. Ele ordena o início da construção do Arco do Triunfo em Paris para comemorar futuras vitórias. A Prússia não gosta da administração francesa dos estados alemães, então se une a outras potências para formar uma quarta coalizão contra a França. 3 exércitos prussianos entram na Saxônia e um ultimato é dado aos franceses, exigindo sua retirada para oeste do Reno. Napoleão vai ao encontro deles com seu grande exército. O contato inicial é estabelecido e os franceses imediatamente levam a melhor, fazendo com que os exércitos prussianos voltem para Leipzig. Mas o exército francês, que é mais rápido, os alcança e se posiciona entre os 2 exércitos principais da Prússia. Napoleão então comete um erro de julgamento.
Pensando que o grande exército prussiano está no sul, ele envia um pequeno exército de 25 mil homens ao norte. Eles se deparam com o grande exército prussiano de mais de 60 mil homens. No entanto, apesar das probabilidades, ambas as batalhas são vencidas pelos franceses naquele dia, abrindo as portas de Berlim para Napoleão. Com a Prússia derrotada, Napoleão ataca a Rússia. Ao longo do caminho, ele entra em território polonês que foi capturado e dividido entre Rússia, Prússia e Áustria 10 anos antes. Os franceses são recebidos como heróis e milhares de pessoas se juntam às fileiras do exército. Os russos evitam a batalha e recuam para aguardar reforços. Finalmente, os dois exércitos começam a lutar. 2 dias de batalhas ferozes se seguem, causando milhares de mortes. Ambos os lados são testados e precisam de tempo para recrutar novas forças. 4 meses depois, os russos tentam surpreender os franceses lançando um ataque frontal, mas eles são repelidos e caçados. Uma segunda batalha decisiva leva o exército russo além do rio Neman. Exausto pela guerra, nenhum dos lados consegue obter supremacia sobre o outro. Um tratado de paz é preparado. Ambos os lados se encontram em uma jangada construída especialmente para a ocasião no rio Neman, onde Napoleão e o czar Alexandre I negociam. De acordo com os termos do tratado, a Prússia perde metade de seu território. Seus territórios ocidentais são anexados ao Reino da Westfália, do qual Jerônimo Bonaparte se torna o rei. No leste, é criado o Ducado de Varsóvia. Aliado à França, esse novo estado poderia atuar como um amortecedor estratégico em caso de guerra futura. A Rússia, por outro lado, obtém a autorização para tomar a Finlândia. Por fim, as duas potências se aliam contra o Reino Unido, que se vê espremido pela dominação francesa no continente. Enfraquecido pelas guerras, o Reino Unido enfrenta uma situação econômica difícil. E agora, Napoleão tenta desferir um golpe final impondo um bloqueio continental. Nenhum porto europeu pode aceitar navios comerciais britânicos, mas nem todos concordam com essa política, inclusive Portugal, aliado histórico dos ingleses. Em resposta, Napoleão decide invadir Portugal. Seu aliado espanhol se junta à ofensiva e permite que as tropas francesas atravessem seu território. No mês seguinte, o exército franco-espanhol toma Lisboa, obrigando a família real a fugir para o Brasil. Mas, após esta vitória, novas tropas francesas são enviadas para a Espanha. Napoleão começa a mostrar um novo interesse pela Espanha, que não é mais a grande potência que já foi. Após uma tentativa de golpe orquestrada por Fernando contra seu pai, o rei Carlos IV, os dois vão a Baiona pedir a Napoleão que resolva a situação. Enquanto isso, em Madrid, o povo se revolta contra os ocupantes franceses. A revolta é violentamente reprimida. Napoleão decide então colocar seu irmão José no trono do país, enquanto seu cunhado Murat fica com o reino de Nápoles. A revolta de Madrid enfurece a população espanhola. Por todo o país, milícias se formam e organizam uma guerra de guerrilha contra os franceses, visando guarnições e linhas de comunicação isoladas. Os franceses são torturados e massacrados. Em resposta, os exércitos franceses queimam aldeias suspeitas de abrigar rebeldes. Nos anos seguintes, a França precisaria fortalecer constantemente sua presença militar para tentar derrotar as fortalezas rebeldes. No sul, um exército francês é derrotado. Em pânico, José Bonaparte foge de Madrid com seu exército. A notícia se espalha por toda a Europa, reforçando o sentimento anti-francês. Enquanto isso, um contingente do exército britânico desembarca em Portugal. Napoleão quer resolver as coisas sozinho com seu grande exército. Mas com medo de ser flanqueado no leste, ele organiza um encontro com o czar na tentativa de fortalecer sua aliança, mas esse esforço é em vão. Ele ainda envia parte de seu exército para a península, onde os exércitos espanhóis, divididos e mal organizados, são esmagados em um mês. Ao avançar sobre o exército britânico, Napoleão descobre que a Áustria se prepara para entrar na guerra.
Deixando seu exército na Espanha, ele se dirige rapidamente para o leste, onde o exército austríaco entra na Baviera, esperando que a Prússia e a Confederação do Reno se juntem a eles, impulsionados pelo crescente nacionalismo alemão. Porém, isso não se concretiza. Enquanto isso, Napoleão solicita que a Rússia entre em guerra contra a Áustria, mas esta se recusa. Uma quinta coalizão é formada, mas na verdade a Áustria se encontra sozinha contra Napoleão. Em poucos dias, o exército austríaco está dividido em dois. O corpo principal consegue fugir ao norte do rio Danúbio, deixando Viena indefesa. Napoleão toma a capital austríaca pela segunda vez, enquanto o exército austríaco se posiciona no norte do Danúbio. Para completar a vitória, Napoleão busca encontrar uma maneira de atravessar o rio, mas todas as pontes foram destruídas. Ele começa a construir pontes e tenta cruzar com seu exército. Contudo, uma poderosa ofensiva austríaca os empurra de volta para a ilha de Lobau. Esta é a primeira grande derrota de Napoleão. Ele volta para Viena para fortalecer seu exército e organizar uma nova ofensiva. Em uma noite, ele faz mais de 140 mil soldados cruzarem o Danúbio. Após 2 dias de luta feroz e sangrenta, os austríacos recuam e pedem um armistício. O Tratado de Paz é muito desfavorável para a Áustria, perde diversos territórios e seu acesso ao mar. Além disso, Napoleão se divorcia de Josefina, com quem não consegue herdeiros legítimos, e se casa com Maria Luísa, filha do imperador da Áustria, com quem espera ter um filho. Na França, Napoleão se torna cada vez mais autoritário, prendendo oponentes políticos e censurando a mídia em benefício de sua propaganda. A situação econômica do país piora. As guerras, e especialmente os 300 mil soldados estacionados na Espanha, são caras e exigem muitos recursos. Em 20 de março de 1811, Maria Luísa dá à luz ao tão esperado herdeiro de Napoleão. O bebê recebe o título de rei de Roma. Em Portugal, um novo exército britânico, liderado por Wellington, assume o controle e afasta os franceses. O exército francês em Portugal pede reforços a Napoleão, mas não obtém respostas, pois Napoleão concentra todas as suas forças no Ducado de Varsóvia. As relações com a Rússia pioram, fazendo com que Napoleão se prepare para a invasão do país.